norte chamada Nova Inglaterra, que vai aqui de Maryland, onde ficava a cidade de Washington, Delaware, que é uma colônia que foi fundada onde antes havia sido a Nova Suécia, né? A Nova Jersey, Pensilvânia, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Nova York e a principal de todas, Massachusetts. Essa área era a Nova Inglaterra. Essa região se desenvolveu bastante na virada do século XVII para o século XVIII, através do comércio de peles de urso, peles de castores, porque da pele de castor se produzia um forro impermeável para os chapéus, né, que era algo muito valioso na Europa. A pesca em alto mar, pesca de baleia, então o óleo de baleia, carne de baleia, eram também produtos muito lucrativos, e para isso eles começam a desenvolver fortemente uma indústria naval, inicialmente para a pesca, e logo em seguida essa indústria naval importante passa a ser usada também para o comércio. Na verdade, a Inglaterra estava nesse exato momento acabando de sair de um período longo, de guerra civil e de revolução, e foi justamente nesse período que a colônia foi se formando com um certo grau de autonomia, porque a prioridade dos ingleses era resolver seus problemas internos lá na Revolução Inglesa, né? Mas isso garantiu que a colônia se desenvolvesse e que a coroa inglesa arrecadasse muitos impostos com isso. E isso foi uma das razões para a acumulação de capitais promovido pela Inglaterra nesse período, que garantiu o próprio investimento na produção e que resultou na Revolução Industrial. Então, a partir dessa indústria naval, os ingleses desenvolvem o que nós chamamos de um comércio triangular. Não só o comércio interno na colônia, mas também o comércio com a Europa e com o continente africano e também com o Caribe, né? Esse esquema aqui, ele busca mostrar mais ou menos como funcionava esse comércio triangular, né? Então ali vendiam os produtos coloniais na Europa, traziam da Europa os produtos manufaturados que revendiam para as colônias do sul. Eles também, os colonos, vendiam produtos americanos, né, como o rum, que é uma bebida alcoólica que eles produziam lá, e o tabaco, que vinha das colônias do sul, né, da Virgínia, etc. Esses produtos eram levados até a costa africana, áreas de colonização portuguesa, tudo por contrabando, né? Então, por exemplo, ali, Angola, que era a maior colônia portuguesa nesse período, eles levavam os produtos para lá, vendiam e compravam produtos africanos, inclusive pessoas escravizadas, né? E vendiam essas pessoas, esses escravos, nas Antilhas, que são ilhas muito pequenas que não vão aparecer aqui no nosso desenho. Vendiam também escravos para as colônias do sul. Ali nas colônias do sul serão vendidos também escravos como mão de obra nas plantações de algodão. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Nas Antilhas, esses colonos do norte compravam açúcar, melaço, que era produzido ali pelos holandeses, né? Nesse período, principalmente os holandeses estavam produzindo açúcar já refinado, de qualidade ali, que eles produziam antes aqui em Pernambuco, eles vão passar a produzir, depois da expulsão, aqui nas Antilhas. Vão vender muito para os colonos da América do Norte. Então se estabelecia um comércio triangular, Europa, América, África e Antilhas, né? E esse comércio triangular será muito lucrativo para a Nova Inglaterra, para as colônias do norte, né? Nas colônias do sul, nós teremos o chamado sistema de plantation. O que é esse sistema de plantation, né? É um modelo de colonização que vai ser um pouco diferente do que aconteceu no norte. Principalmente porque no sul havia as condições adequadas, né? Uma região tropical, a área tropical da colonização inglesa, e ali se desenvolve um modelo que vai se basear numa produção agrícola em grandes propriedades e voltadas para o mercado externo, para exportação, quase uma monocultura. Havia o predomínio da produção de um determinado gênero, que era o algodão. Vamos lembrar que nós estamos aí, então, na virada do século XVII para o XVIII, é aquele momento que lá na Inglaterra estamos saindo do artesanato e assistindo a um crescimento das manufaturas
têxteis. E já na década de 1730, nos aproximando da metade do século XVIII, nós teremos o surgimento das primeiras fábricas. Então o algodão passa a ser a principal matéria-prima da indústria têxtil, e essas colônias do sul vão se dedicar a esse modelo que, além da grande propriedade e da produção voltada para o mercado externo, vai se basear quase que exclusivamente na utilização da mão de obra de africanos escravizados, comercializados numa atividade comercial também bastante lucrativa. E aqui nós temos então essas colônias do sul, as chamadas colônias do sul, que são essas: a Virgínia, a Carolina, que em 1713 se dividiu em Carolina do Norte e Carolina do Sul, se tornaram 2 colônias, e a última das chamadas 13 colônias inglesas na América, a Geórgia. Então, a Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia são as chamadas colônias do Sul, que vão se basear nesse modelo de plantation. As chamadas colônias do centro, aqui, Pensilvânia, Nova Jersey, Delaware, Maryland, até Nova York, serão as colônias que se dedicarão prioritariamente ao comércio de exportação e ao desenvolvimento de manufaturas. Então você começa a ter o desenvolvimento de manufaturas nessa região, mas também associada à caça, ao comércio de peles de animais, à agricultura de subsistência de pequena propriedade. Então, se a gente for caracterizar esses modelos, tradicionalmente se classifica como colônias de povoamento e colônias de exploração. Essa colocação ela não é muito adequada, porque ela pode passar a ideia de que numa região havia exploração e na outra não. Só que havia exploração tanto no norte quanto no sul. A colonização é um processo de exploração. O que aconteceu aqui foram formas diferentes de exploração. Se as colônias do norte, por exemplo, não fossem colônias de exploração, não teria saído justamente de lá o movimento que deu origem ao processo de independência dos Estados Unidos. Porque eles não estariam se sentindo explorados, porque não era colônia de exploração, era colônia de povoamento. Não existia isso, todas as colônias eram de exploração. O que nós assistimos ali foram modelos complementares de colonização, modelos complementares de exploração. 2 modelos de colonização. O modelo do norte, e das colônias do centro, que é um modelo baseado em pequenas propriedades, um modelo baseado no desenvolvimento de manufaturas, e no comércio externo, na indústria naval, na pesca, no comércio externo, com bastante autonomia. A agricultura ali era desenvolvida em pequenas propriedades, a agricultura familiar, onde os próprios membros da família produziam e contratavam imigrantes, imigrantes irlandeses, imigrantes escoceses, imigrantes ingleses, pobres, e que vinham, nós estamos falando de um processo lá na Europa, resultante do cercamento dos campos, que gerou aquele exército de mão de obra. As pessoas saíam do campo, iam para as cidades e também não encontravam trabalho nas cidades. Então o destino de muitos foi vir para a América, através dessas companhias de colonização. Os colonos aqui pagavam as despesas da transferência dessas famílias que chegavam em Nova York, por exemplo, que chegavam em Massachusetts em busca de trabalho e iam trabalhar nessas pequenas propriedades, só que eles não recebiam salário. Eles tinham um regime de trabalho que era servidão por contrato. Como o colono pagou pela sua transferência, pagou a passagem, vai pagar ali a casa, a alimentação e etc., ele chegava com uma dívida com o seu patrão. E o pagamento dessa dívida era com o trabalho. E esse trabalho, então, ia sendo realizado de forma gratuita até que se pagasse a dívida. Essa era a servidão por contrato. Para entender essa chegada de imigrantes nessas colônias do norte, eu recomendo assistir o filme Gangues de Nova York, que mostra a formação de Nova York e a chegada desses imigrantes, como eles viviam por ali. Enfim, então vimos aqui 2 modelos complementares de colonização na América do Norte, a presença não só de ingleses, mas também de franceses, de holandeses, de suecos, ou seja, a colonização da América do Norte ela foi
exercida, né, por diversas nacionalidades diferentes, e na passagem do século XVII para o século XVIII nós vimos ali a formação de 13 colônias inglesas, e essas 13 colônias inglesas é que vão dar origem aos Estados Unidos da América, mas esse é um assunto para a nossa parte 2. Até lá!